Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. No programa de hoje vamos falar sobre as tendências da inteligência artificial para 2026. Vamos falar sobre tendências, sobre preconceitos, sobre a utilização, a importância de utilizar, como utilizar, e vamos ter aqui um convidado especial, um grande especialista para falar sobre esse tema de hoje. Lembrando a você que aqui o nosso papo é sobre empreendedorismo, gestão, finanças, economia. Um programa é feito para você que faz o Brasil acontecer. Lembrando que o nosso programa ele passa no canal 524 da Claro Net e também nas redes sociais do Papo Certo. O programa está no ar. Vem com a gente! Bom, no programa de hoje vamos falar sobre as tendências da inteligência artificial para 2026. E no programa de hoje temos um grande especialista que vai falar sobre isso. Marcos Lázari, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre essa questão, a gente está falando de preconceitos também, sobre utilização. Tem gente que já está usando a pleno, tem gente que está iniciando a utilização. Tem gente que tem preconceito, tá? Eu estava comentando com o Marcos aqui hoje que eu estou fazendo a minha segunda graduação e comentei com alguém que eu utilizo a inteligência artificial para poder estudar para as provas. E a pessoa, não, mas na hora não vai ter inteligência artificial para as provas. Com certeza não, mas para mim estudar, fazer resumos, esquemas, pegar outros exemplos, o material do professor ele não está muito ambientado em tecnologia, é um material mais bruto, digamos assim, você coloca na inteligência artificial, ela traz um resumo, faz comentários de autores. Então, para mim, felizmente, eu estou fazendo a segunda graduação no momento da IA, que é uma ferramenta que eu uso muito para estudar. E também nos negócios. Então, que eu faça um pouquinho, Marcos, sobre esse momento que a gente está vivendo, né, de grande transformação e de alerta também para quem acha que não é algo importante ainda. Sim. João, na verdade, como qualquer tecnologia, assim, vamos chamar de disruptiva, né? E aí a gente volta um pouquinho no tempo e fala sobre a internet. Né? Quando chegou a internet aqui no Brasil, ou enfim, quando veio a internet, teve todo o receio de o que está acontecendo, o que está chegando, o que isso aí é bom, não é bom, né? E a inteligência artificial, ela tem esse poderio, e eu diria até que ela é muito mais do que a chegada da internet. Fala na quarta revolução industrial. E como qualquer tecnologia, ela causa alguns medos, alguns preconceitos, ela traz algumas preocupações, a gente começa a ver algumas questões envolvendo a segurança, a gente começa a ver algumas coisas envolvendo a questão dos dados das pessoas que estão sendo coletados e utilizados para treinar a inteligência artificial. E, naturalmente, corre-se atrás para tentar regular isso. Mas, voltando aqui à questão da tua pergunta, passou do hype, né? Ela chegou em 2022, a inteligência artificial, na verdade, ela data de dos anos 50, né, a criação dela. Depois ela passou por um período longo aí de inverno, e 2022 ela chegou forte com a chegada da inteligência artificial generativa, né, através aí do mais conhecido ChatGPT. Então, hoje em dia, ela está sendo usada em todos os meios, em qualquer lugar. Eu ouso dizer de que qualquer empresa tem alguém que está usando, mesmo que o gestor, o dono, não saiba. Né? Aí vem a questão dos desafios, que a gente pode conversar ao longo da nossa conversa aqui, em qual área ela está tendo mais uso, menos uso. A questão da educação é um ponto bem sensível, né? Como é que os alunos estão usando, naturalmente estão usando, e eu diria que tu está, inclusive, podendo acessar materiais que talvez se tu tivesse sem ela, tu não conseguiria acessar. Não, eu acho que tinha bom, vou entregar um pouco a minha idade aqui, mas na minha infância eu não tive, né? Mas quem tinha na época era quem tinha a Barça, tinha lá um vasto informação de conhecimento. Depois, né, teve acesso à internet, que já abriu bastante essa questão de linha de pesquisa. Né? E agora temos um novo momento, que é a inteligência artificial, que ela te ajuda a pesquisar livros, te ajuda a pesquisar teses, com muito menos tempo. Então, hoje tu consegue se aprofundar sobre um tema muito maior do que antes. Sim.
existe uma... Não sou propagandista de ferramenta, né? Mas para cada uma para cada tipo de uso, você tem uma ferramenta específica, né? Então, eu uso muito as generativas conhecidas, como GPT, como Gemini, como Grok, enfim, DeepSeek, né? Mas para fazer pesquisa, né, eu já uso outro tipo de ferramenta, que ela te traz a pesquisa com todos os autores, né? Ela te entrega uma busca muito mais profunda e te dá o embasamento, né? Ela te traz de onde ela tirou aquilo e te traz um resumo com citações. Então, ela é muito para esse tipo de coisa. Eu uso outro tipo de ferramenta que é especificamente para busca. E aí, que nem eu falei antes ali na nossa conversa prévia, ferramenta de IA tem todo dia saindo aos montes, né? Então, a gente tem que ter um cuidado, inclusive, para entender qual é melhor para mim, qual tem algum risco de segurança, qual pode estar usando meus dados para treinar. As pessoas não sabem isso, mas as IAs, dependendo da configuração que tu fizer, por exemplo, no ChatGPT, tu vai concordar ou não com que ele use os teus dados, as coisas que tu está levando, perguntando, fazendo, inclusive sobre a minha pessoa, para treinar a inteligência artificial. Pessoal, que dá um break. Eu acho que a cadeira está muito pro lado. Então, eu acho que não... Se você virar um pouquinho mais para a câmera... Eu aqui assim? Dá uma enquadrada para ver se... Só bota a câmera dele na tela para ver uma coisa. Tá um pouquinho muito... Agora ficou um pouco melhor, assim. Ele tá muito pro lado, assim, sabe? Tá pegando muito de perfil. Mas podemos olhar, se olha só um pouquinho mais para... Assim tá bom. Isso. Agora tá bom. Então, vou voltar com a pergunta agora, tá? Ok? 3, 2, 1, valendo. Bom, Marcos, e quais são as tecnologias que de IA que já deixaram de ser, assim, uma promessa e agora são realidade? Sim, as mais conhecidas que a gente tem, né, e começaram a ser, e tem um uso hoje bastante massivo, são os chatbots, famosos chatbots para atendimento a cliente, né? Esses aí são hoje os que são mais utilizados. Embora alguns ainda deve ter versões melhoradas, né? Mas alguns irritam a pessoa que está lá no chatbot e tranca e não consegue avançar. Aí vem a qualidade do desenvolvimento do chatbot, né? Então, hoje já tem chatbots muito bem desenvolvidos, muito bem treinados, né? Inclusive com os dados da empresa. Eu contrato um chatbot para atendimento ao meu cliente, que é um determinado nicho. É óbvio que ele vai consumir alguma inteligência artificial externa, por exemplo, né, pagando um ChatGPT ou alguma outra, tokens, mas eu preciso treinar ela para que cliente é esse meu, o que eu vendo. Isso tudo é uma outra técnica que a gente chama de RAG, né? Mas enfim, voltando, os chatbots hoje, eles estão muito mais humanizados, inclusive, do que estavam até um tempo atrás, só que isso tudo tem um custo, né? Tem muita inteligência artificial na parte de geração de imagem, hoje já é uma realidade, é até bem assustador, geração de vídeo, né? Consegue, a partir de um texto, por exemplo, gerar uma imagem. Por exemplo, uma imagem. Eu peguei uma entrevista que ela tinha ontem 58 minutos, que eu tinha o link do YouTube, de uma determinada pessoa que eu queria ouvir. Eu falei, não tenho 58 minutos para ficar assistindo, né? Eu quero ouvir ela na minha viagem para cá, por exemplo. Isso eu fiz. Joguei lá, né? É conhecida, é o LM Notebook LM do Google, e você imputa ou link, ou um texto, ou um PDF, aí tu pode escolher a saída que tu quer. Por exemplo, eu botei uma saída que eu quero que se transforme aquele meu link do YouTube, né, num podcast de duas pessoas conversando sobre o assunto daquela. Foi isso que eu fiz. Então ela transformou aquela entrevista de 58 minutos num podcast de 12 minutos. Né? Então, e eu vim ouvindo na viagem para cá hoje. Então, assim, essa é uma das que eu mais consumo. Tu pode entregar, ou ela pode gerar um vídeo a partir daquilo, ou ela pode gerar um infográfico para estudar, por exemplo. Falou ali a recém sobre... Eu pego um material de estudo, imputo lá dentro,
Pega lá um material bruto, vamos supor assim, Isso. que é um monte de leis lá, né? Isso. Você põe lá, ele faz uma tabela, faz comparativo, Exato. traz autores com comentários sobre aquele tema. Exato. Pô, tu já tem um aprofundamento sobre aquele... Eu posso pegar um contrato, por exemplo, falando aí jurídico, etc., imputar um contrato lá, ela vai eu peço para ela me trazer em forma de mapa mental, ela vai destrinchar o contrato e vai botar as relações entre os artigos, etc., ali dentro, né, do contrato. Então, assim, aí daí para mais, né? Então, e o hype que a gente comenta, o hype da IA agora ele ficou, né? Ela é uma realidade, não é uma bolha, está acontecendo e quem não entrar nessa vai ficar para trás, né? Não tem muito como discutir esse ponto. Alguém comenta essa questão do direito autoral, Sim. de quanto que isso está sendo meio... a IA está começando a criar conteúdo e está perdendo um pouco a autenticidade, o distanciamento. Sim. A questão ética ela é um dos pontos que, como eu comentei antes, né, como qualquer tecnologia, principalmente com esse poder, naturalmente ela vai lá na frente e a gente vai tendo que buscar atrás, com leis, com regulações. Porque qualquer inovação ela tem um custo, né? Então, acho que nem a regulação da IA, ela eu quero inovar ou eu quero frear? Então, tem já hoje lei, já tem a lei europeia com relação à IA, o Brasil está chegando nos finalmente agora, já tem um ato americano sobre isso, né? Então a questão ética é uma delas, a questão do que nem eu comentei antes, a questão do uso dos dados das pessoas é outra questão, tá? Mas eu vou conceder direito ao uso do meu dado ou não? Se vocês lembrarem, acho que foi o ano passado, 2 anos atrás, teve uma empresa que pagava para coletar o dado da íris das pessoas, né? Inclusive aqui no Brasil. Isso gerou uma polêmica. O cara, não, eu vou lá, eu recebi um dinheiro, ia lá e eles coletavam o dado da minha íris para alguma coisa de pesquisa que eles estão fazendo. Então tudo isso é uma discussão muito complexa, mas já está tendo muita coisa aí. Essa questão de botar dados sensíveis, né? Eu vou ter um contrato com o cliente, com informações sensíveis, põe no chat GPT, essa informação, conforme tu coloca ali, não trava, não tem a versão paga, aquela informação fica disponível para todo mundo, né? Esse ponto que tu trouxe, João, ele é bem importante dentro das empresas, principalmente, tá? Que nem eu comentei antes, eu afirmo que toda empresa, por menor que ela seja, ela tem algum funcionário usando alguma ferramenta de IA generativa. Tá? E aí a importância é a que tu comentou, né? E aí tem uma expressão para isso que chama de Shadow AI. Shadow do inglês é sombra, então é a inteligência artificial na sombra. Os funcionários da empresa estarem utilizando ferramentas de inteligência artificial sem o conhecimento da TI, da diretoria, e aí acontece que nem tu comentou agora. Que documentos eu estou subindo lá para fazer análise? Então, né? tipo, vamos supor, nós também temos a atuação na área contábil, né? É proibido botar dados de clientes na versão gratuita de um balanço, por exemplo. Exatamente. É proibido. Exatamente. Né? Contratos de clientes é proibido. São dados sensíveis. Porque isso é muito sensível, essa preocupação, até faz parte já do nosso onboard de pessoas novas para não utilização dessa sem ser a ferramenta paga. Isso. Senão tem um risco muito grande de dados vazados. E aí vem uma outra questão que hoje está bastante forte, principalmente nas grandes empresas, né, que é a criação da governança. Governança de IA dentro da empresa. Hoje está acontecendo muito. Né, as empresas viram que elas não têm volta, elas já estão embarcando com projetos grandes, só que tu tem que ter uma governança, né, o que vai ser usado, que tipo de acesso eu vou dar para o meu funcionário, o que eu posso subir, que tipo de documento eu vou subir. Né? Então, isso tudo já tem, né, governança e compliance dentro da área de inteligência artificial, dentro das empresas. Bom, Marcos, e como é que as empresas, as pequenas empresas, podem utilizar a ferramenta para redução de custos? Boa pergunta. E aí é um outro mito, né, que a gente ouve muito, e eu acesso bastante as pequenas e médias também, que inteligência artificial é coisa de empresa grande. É o que mais a gente escuta. Não, isso aqui não é para mim, né? É assim. Então, até porque se o teu concorrente começar a usar e tu não começar a usar, tu vai ficar para trás, né? Já ficou, exatamente. Se tu ainda não pensou, né, e não está fazendo algum tipo de uso,
Redução de custos, tu consegue fazer hoje, tem algumas rotinas que hoje tu demora algumas horas na semana, no dia, que tu pode fazer algum tipo de uso da inteligência artificial para reduzir esse tempo. Então, assim, naturalmente, tu reduziu o tempo de uma determinada atividade, rotina, tu liberou aquela pessoa, aquele funcionário, para fazer uma outra atividade. Hoje no escritório a gente tem muita automação, né? A gente Exato. contratou robôs, né? Então robôs que usa IA também para realizar alguns processos repetitivos. Exatamente. Então a equipe fica com mais tempo para trabalhar mais com o cliente, de levar mais análises, tirar cada vez mais da operação mais repetitiva para trabalhar na parte mais consultiva para entregar mais valor para o cliente. Essa expressão ali, a frase final tua, ela é muito valiosa. A inteligência artificial ela tem que gerar valor na empresa. Senão ela vai ser uma coisinha bonitinha que está rodando lá e para dizer que tem. Então isso ficou para o passado, né? Ficou até 2025. A inteligência artificial ela precisa gerar valor para o negócio, precisa ter um retorno sobre o investimento, porque fazer uma automação, dependendo do que for automatizar, não é barato. E isso precisa trazer um retorno. O investidor, o dono, o gestor, ele precisa enxergar retorno nisso, né? Marcos, como é que o gestor, o CEO da empresa, né, pode estar utilizando a inteligência artificial para a tomada de decisões? Boa. Existem muitas ferramentas e hoje, né, que são integradas aos sistemas da empresa. Por exemplo, pega uma empresa lá que tem um determinado sistema de gestão que gera dados, gera relatórios, gera um volume de dados. Eu usando ferramentas de inteligência artificial, e a tendência é essa. O CEO não é, me traz o relatório, me disponibiliza o relatório de vendas do mês passado. Nós vamos chegar, e já estamos chegando num momento em que ele vai pedir para a IA, eu quero o relatório de vendas do mês passado do João. Aquilo vai saltar na tela. Então a IA por trás vai consultar num sistema, vai consultar no outro sistema, vai fazer correlação. No Drive vai pegar todos os documentos lá e vai buscar. Ela vai buscar o dado onde ele estiver. Se tiver numa planilha, ele vai buscar, mas ela vai trazer isso para o CEO, para o diretor de comercial, quem for, na tela dele, com algumas análises já feitas, ou seja, ele vai ganhar muito tempo e ao invés de ficar pedindo para A, para B, para C, passar no BI, etc. Então isso vai trazer para ele uma economia e uma análise muito mais apurada, né? Que a gente fala que são decisões baseadas em dados, né? Então, a gente chama de data-driven, ou data-driving, como queira, né? Então, esse é um caso. Relatórios de vendas, que nem eu comentei, tu pode ter decisões, qual é o comportamento, análise de comportamento de consumidor, né? Eu consigo fazer a partir disso hiperpersonalização, né? Isso tudo basear as decisões do diretor, do CEO, em muitas vezes visões que eu não consigo ter olhando um relatório, por exemplo, né? Então isso tudo hoje está na tela do computador, né? E principalmente com automações e principalmente com agentes, né? A gente está numa era da IA agêntica, que a gente chama, né? Então, tu acha que tem algum segmento assim que é mais resistente à utilização da ferramenta, ou hoje tem vários segmentos que têm essa resistência à utilização da ferramenta? Ou são pessoas? A resistência, ela existe. Eu diria assim, existem segmentos que ainda não estão usando com o potencial que poderiam usar. Pode dar alguns exemplos? Sim, o setor jurídico, por exemplo, o setor jurídico, vamos dizer, internamente, né, ainda eu acho que tem muita coisa para explorar na confecção de contratos, na análise de um processo, trazer esses insights de um processo. Então, isso tudo ainda, e na própria operação do escritório, né? Já existem, sim, algumas startups, eu participei de assisti algumas apresentações de startups da área jurídica que estão começando não é fazer o atendimento comunzão aquele, né? É fazer algo mais, entregar daqui a pouco, imputar ali qual é o problema do cliente, do advogado ali, qual é a tese que ele vai usar e entregar praticamente contrato, proposta, procuração, com os dados do cliente todos ali, e uma primeira peça processual ali, né? Essa é uma das áreas que tem. Hoje até
os juízes estão utilizando a IA para tomar decisões. Até um grande dilema ético hoje está se discutindo até que ponto pode ser utilizada a IA para tomar uma decisão, um juiz utilizar a IA para tomar uma decisão. O que se vê, inclusive, o próprio Supremo, e a gente vê outros nos tribunais, utilizando a inteligência artificial para outras atividades, assim, né? Para a tomada de decisão, pelo menos não é público, né? É um pouco mais complexo, mas ele dá um direcionamento, né? Então, olhando para o lado do advogado, por exemplo, eu quero pegar e entender como é que o João é juiz, e eu quero entender como é que são as decisões que o João toma, para eu, inclusive, poder montar a minha petição. Pode pegar todas as decisões dos últimos anos, público. Põe dentro da ferramenta, ó, como é que o juiz... Determinada comarca, com o juiz tal, ele vai para esse lado. Né? Ele usa esse tipo de... E aí eu adequo e está tudo certo. E quais argumentos que ele mais aceita para dar uma decisão favorável? Exato. Essa é uma das coisas que já é bem comum, já é bem usada, né? Desde uma outra inteligência artificial que tinha anterior, que era o Watson da IBM. Tinha aplicação jurídica, né? Não, acho que essa questão jurídica já tem alguns advogados utilizando mais do que outros, eu vejo já, né? Sim. Tipo, uma reunião com um cliente, faz um resumo, mandei um áudio para um parceiro nosso, ele pegou o áudio, botou na IA, e a IA fez um resumo, ele passou para mim e disse, 90% está certo, 10% eu vou corrigir aqui, que acho que não ficou bem legal, mas 90% já veio o resumo. Sim. Hoje existem ferramentas e gadgets, né, são equipamentos, enfim, que a gente usa para resumir reuniões, que não são aquelas que tu está no Meet. Eu vou ter uma reunião contigo presencial, e tem uma delas que chama Cloud, tu pode instalar no teu celular, tu paga, né, ou tu pode comprar um hardware. Pequenininho desse tamanho, né, eu chego na reunião, João, eu vou deixar aqui para... Tu permite que eu grave a reunião? Ela grava toda a reunião, faz um resumo da reunião, me entrega todos os pontos que foram abordados naquela reunião, num hardwarezinho desse tamanho aqui. Tudo também é ferramentas do próprio... Eu vou dar o nome de uma ferramenta, mas deve ter outras também parecidas. Zoom tem lá uma ferramenta que ela faz o resumo da... Tem. E aí tem aquelas que acessam Zoom, acessam Meet, né, que eu uso uma específica que faz isso. E aí entrega tudo, quem falou o quê, quem falou mais, em qual minuto o João falou sobre tal assunto. Isso vem tudo pronto, né? Tu falou um pouco dessa questão do risco, né? Ainda assim, muitas pessoas não estão levando em consideração essa questão do risco. Sim. Eu vejo, assim, que em segmentos que trabalham com informações muito sensíveis estão utilizando de maneira sem controle, né? Botando informações muito sigilosas dentro da inteligência artificial. Eu vejo que, se for da governança, né, de utilização, e até cada vez mais... eu vejo, sim, que às vezes até a pessoa, de forma ingênua, ou por ignorância, por desconhecimento, coloca informações muito sigilosas ali dentro. Põe uma nota fiscal lá dentro, né, um conjunto de notas fiscais lá, para ver uma análise de código de atividade lá. Daqui a pouco está botando um monte de informação que é sigilosa ali, né? Preço de produtos. Eu vou trazer um caso aqui até delicado que aconteceu comigo. Claro que eu não vou trazer o nome, mas eu fui num banco, e aí eu estava conversando com a gerente, a minha ideia lá era abrir uma conta PJ, aí eu comecei a conversar com ela sobre o que eu estava fazendo, sobre essa área de inteligência artificial. E ela, muito naturalmente, para conversa fluir também, né? Eu uso as minhas análises de crédito, antes de eu mandar para o comitê que faz análise de crédito, concessão de crédito, eu boto lá para ver como é que é, para me ajudar a montar. Aí eu olhei para ela e disse assim, o banco tem algum tipo de política com relação ao uso da inteligência artificial? Aí ela, não. Ou seja, tu está botando um relatório de uma análise de crédito que tu vai levar para um comitê analisar, que naturalmente vão ter dados da pessoa que está pedindo crédito. Sigilosos ali, né? Então, assim, isso, né? Aí naquele momento ficou aquele silêncio, né? E eu disse, mas isso já faz mais de um ano, né? Mas assim, olha só, é aquilo que eu comentei, os funcionários estão usando, né? Ou com contas pagas, que é o mais correto, pelo menos isso, ou com contas gratuitas. Aí, nessas das contas gratuitas, a gente nem questiona que ela está usando os seus dados para treinar, e pessoas, publicamente, em algum momento, e é uma outra questão de segurança, de ataques de IA, para capturar esses dados, as vulnerabilidades, e ter acesso a esses dados. Como assim ataques de IA?
Hoje em dia, a IA ela tá utilizando a questão da segurança, ela é para o bem e para o mal. Hoje a IA tá sendo muito utilizada para prevenção de ataques, mas está muito utilizada para fazer ataques, para detectar vulnerabilidades. Ontem eu estava escutando, inclusive, um podcast sobre isso, em que, só para te ter uma ideia, há uns anos atrás que a gente tinha, se descobriu uma vulnerabilidade no Windows. Em média, se demorava 44 dias para conseguir montar montar um robô, montar alguma coisa para fazer o ataque usando aquela vulnerabilidade daquele aplicativo, por exemplo. Essa pessoa que falou ontem, da indústria de segurança, ela disse, hoje tu demora no máximo uma semana. E eles pegaram um caso específico, inclusive, num ambiente controlado, dentro do laboratório deles, eles conseguiram em 22 minutos, baseado numa vulnerabilidade que eles tiveram acesso, desenvolver uma IA que fizesse ataque àquela vulnerabilidade. Então, assim, a gente viu um caso aqui no Rio Grande do Sul, né, que ficou famoso aí por um ator americano, que uma senhora achou que estava conversando com ele. Aquilo lá é usando para o lado do mal, vamos dizer assim. Né? Então a pessoa acreditou que ele estava falando, porque provavelmente foi criado um clone do Brad Pitt, em que ele falava, e a pessoa, sem às vezes o conhecimento... Falando em português fluentemente. Exatamente. Então, assim... A questão da segurança hoje ela está tendo muito ataque, sim, com o uso da inteligência artificial. Não, olha, porque assim, como também tem muitos golpes, né? Tipo, phishing, recebendo e-mail de phishing com link duvidoso. Ligação de telefone. Hoje ninguém atende mais, praticamente, porque 90% das ligações é a empresa querendo te vender alguma coisa ou o golpista querendo te dar um golpe que você fez uma compra no banco tal. Tu nem tem conta naquele banco, eu quero dizer que você fez uma compra lá e clica no link que eu estou lhe mandando para confirmar a compra, né? E imagina se eles já estão usando, mas esses golpistas com base em informações sigilosas disponíveis na IA, fazendo golpes com essas informações. Então... Tem vários casos, né? Acho que faz um ano e pouco atrás, de um caso eu não tenho certeza, mas eu acho que foi na China, né? Que fizeram uma ligação para a empresa, como se fosse o CFO, né? O financeiro, 100% de fidelidade, a voz, tudo, e para que a pessoa do financeiro lá fizesse uma transferência de um valor elevado, e foi realizada. Porque ela tinha certeza que ela estava falando com o CFO da empresa. Então, assim, olha o grau de seriedade que as coisas estão chegando. Entrevista de emprego, se passando por outro. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, ou viram em algum meme de tu estar numa reunião no Meet, e de alguma maneira aquele link, por algum chegou em outro, não devia. De pessoas entrando na reunião com as vozes sintetizadas, assim, falando um monte de bobagem. Isso eu já passei por isso. Eu não passei por isso. Então, assim, em algum momento, reunião é um assunto mais geral, né, que mais gente vai entrar, aquele link vaza. E o pessoal hoje é gurizado, inclusive. Então, assim, entram lá e tu começa a olhar, e o mais conhecido essa reunião aqui é sobre distribuição de cesta básica, né? Aí as pessoas, não, né, mas... Aí começam vários entram nesse mesmo modo e começam a se xingar. Aí tu começa a dizer, não, isso aqui é uma invasão. Tudo feito por inteligência artificial. É bem, dá para procurar, é bem engraçado assim. Até tu dar conta que aquilo lá, tu tem que pegar um link, gerar outro link e ir para outra reunião. Né? Hoje os bancos têm muitos controles de acesso por questão visual, né, com a imagem, né? E hoje ele tem testes lá de piscar, de virar para a direita, para a esquerda, a certificado digital também tu faz, eles fazem testes, né, cada vez mais elaborados para ver se aquilo ali não é uma inteligência artificial fazendo algo errado, né? Isso, exato. Criando um certificado digital para a pessoa que não é. Exato. E fazendo uso, inclusive, de perfis que são robôs, né? As próprias redes sociais hoje estão tentando controlar isso, né? Para que não se criem, e ainda existe muito, aqueles perfis que são robôs, né? Eles, para dar cliques em curtidas em perfis que eles são contratados para isso. Então, tudo isso dá para fazer. Marcos, e tu acha hoje que a inteligência artificial já está substituindo cargos mais operacionais, algumas atividades operacionais
já estão sendo substituídos. Sim. Né? Por exemplo, vamos supor, aqui no programa a gente tem câmeras que elas são controladas pelo computador, então não precisa mais um cameraman ficar movimentando a câmera. Já o operador já consegue, pelo computador, já movimentar a câmera. Mas, então, é uma coisa muito mais operacional, né? Uhum. Mas tu acha que a inteligência artificial já está também substituindo os supervisores, gerentes? Nesse nível de gestão, eu não diria substituindo. Vamos voltar para o operacional. Toda tarefa que se tu me disser assim, Marcos, hoje eu tenho aqui no escritório, consegue descrever toda a tarefa para mim. Aquela tarefa é passível de ser automatizada com uma IA. Né? Naturalmente, a pessoa que faz aquela tarefa, ou as pessoas que fazem aquela tarefa, vão perder aquilo, mas podem se dedicar a outra coisa. Outras atividades. Né? Mas sim, isso é uma realidade, e quem disser que não é verdade. Né? Então, inclusive na indústria de desenvolvimento de software, né, essa semana foi anunciado 14 mil demissões da Amazon, a AWS, Cloud. Né? Por quê? Porque de 15% a 20% já dos códigos hoje dentro dessas grandes empresas, Google, AWS, Amazon, são feitos por inteligência artificial. É uma realidade dura, mas está acontecendo lá fora e vai chegar aqui. Hoje se tem alguns dados de que profissionais se formando na área de desenvolvimento de software, iniciantes, estão com dificuldade de emprego. Porque aquela parte básica que o cara teria, vou iniciar agora, ela já está sendo feita por inteligência artificial. Ou seja, tu ficou com uma lacuna, né, dos caras que estão entrando, ou seja, os mais experientes continuam usando, mas eles continuam sendo úteis, mas aqueles caras que estão entrando no mercado, naquele segmento ali, eles estão com dificuldade, porque as empresas estão usando para fazer a parte bem básica do código. Teve uma grande empresa de auditoria também que fez uma grande demissão em massa porque botou muitos robôs e substituiu algumas atividades. Exato. Mas voltando à tua pergunta, supervisão e gerência, eu acredito que essas pessoas precisam usar a inteligência artificial a seu favor. Uma ferramenta. Uma ferramenta, vão automatizar fazer automação de algumas atividades. Por exemplo, eu tenho hoje no meu financeiro uma pessoa que passa 2 dias do mês gerando fatura para mandar para o cliente. Não faz sentido. Né? Mas o supervisor, ele pode, eu quero um relatório, o gerente, uma inteligência artificial que sumarize uma reunião, né, que me entregue um relatório na mão, que comece, que dependendo do comportamento que eu tenho em determinada tarefa, ele me traz um alerta, esse cara aqui está começando a ter algum tipo de problema, entendeu? Eu diria que na gestão, eu vejo muito mais, e é uma das coisas que eu acabo me dedicando, que é o letramento digital de gestores. Eles precisam entender o que é a inteligência artificial e eles precisam entender de que maneira isso pode trazer, gerar o valor para o negócio. Né? A análise de relatórios pode ser vários, desde que não coloque lá na rede sem ter a privacidade Aí definida. Tem que ter a política de segurança bem definida dentro do negócio. É porque eu ainda escuto pouco as pessoas se preocupar com segurança de IA, de análise de relatórios sensíveis na inteligência artificial. É mais uma coisa, assim como a IA, e de novo eu estou buscando trabalhar nessa questão de letramento, é mais uma questão de cultura, de aculturamento. Né? A questão da segurança, ela já é anos, né? Vazamento de informações, ataques na rede. Agora nós temos um novo elemento que é extremamente importante, que é a inteligência artificial. Como é que eu protejo isso tudo? Aí, por isso que eu falei antes sobre a questão da governança. Como criar uma governança numa empresa. Aí não precisa dizer, mas eu tenho uma empresa com 10, 15 funcionários. Não, tudo bem. Mas vamos criar algumas regras, vamos trazer alguém aqui para falar sobre isso. Vamos levar para o funcionário, vamos colocar no onboarding, vamos colocar no código de conduta o que pode, o que não pode. É aculturamento. Naturalmente, demora um período. Mas é muito novo, né? Então a pessoa não está ainda ciente de todos os riscos que estão falando dessa questão do banco lá, que fez uma análise de crédito com informações e botou na IA, não paga. Exato. Então, mas assim, João, isso tá andando bastante, sabe? A gente vê hoje várias empresas olhando para a questão E aí, naturalmente, tu tem que trazer a área de TI para perto, que é a área que hoje, ela já define regras de segurança para outras coisas dentro da empresa. Né? Então, para isso, naturalmente, essa área precisa ser cada vez mais estratégica dentro do negócio,
E ela precisa ocupar um assento de dizer, olha, né, uma empresa maior no conselho, precisamos ter uma governança, precisamos contratar isso, precisamos fazer treinamento, precisamos assinar ferramentas de IA e conceder acessos controlados para os funcionários. Então, isso tudo faz parte de um aculturamento, eu vejo assim. Marcos, e para quem está nos assistindo agora, né, e tá ficando preocupado, assim, que ele tá, de repente, não está usando a ferramenta, a gente está usando muito pouco, tem gente que não começou a usar ainda, como é que tu sugere que a pessoa poderia começar a utilizar a inteligência artificial de alguma maneira? Dentro do negócio? Dentro do negócio, dentro da empresa. Do negócio. Esse é um conselho que eu sempre costumo trazer. Pegue alguma coisa que não seja o teu core do teu negócio para trazer automação, para trazer inteligência artificial. Cria um projeto de alguma ação, pode ser um atendimento a cliente, pode ser uma análise de dados. Eu posso subir um relatório na IA ocultando, eu tenho que limpar os dados também. Eu pego um relatório e eu pego a coluna de clientes e transformo num código. E posso subir esse relatório e analisar ele sem problema nenhum. As informações do cliente não estão ali, né? Então, assim, pega alguma atividade, que nem eu comentei ali antes, pega alguma tarefa repetitiva, por exemplo, que te toma muito tempo, que toma muito tempo da equipe, que tu tem 2, 3 pessoas para fazer isso, e busca fazer um projeto pequeno usando uma inteligência artificial. E tenta ver se tu consegue medir principalmente a redução de custos, redução de tempo e melhora da produtividade. E o retorno sobre o investimento, que é muito falado nisso aí. A partir desse momento que tu enxergou que isso te trouxe, te agregou valor, vai avançando, vai avançando. Chega um momento que tu tá trazendo a IA para dentro do core business, que a gente chama, né? Trazendo a IA para fazer coisas que, não, agora eu entendi e eu consegui ter retorno nesses projetos menores, agora eu vou trazer ela para o núcleo do meu negócio, né? Eu vou automatizar um processo mais importante, eu vou automatizar um processo de pagamento, né? Aí as coisas começam a ficar mais sérias. Mas eu começaria com um pequeno projeto, de uma pequena IA, não precisa automatizar, usando uma IA generativa conhecida, mas tenta fazer ele de uma maneira que tu consegue medir resultados em cima disso ali. E a partir disso tu avança. É importante começar, pega do início, algo mais simples, né? Testa, chama alguém que de repente já teve um contato com a ferramenta para fazer uma utilização, daí a pessoa vai se surpreender com o resultado. E uma das coisas que eu falo bastante, João, me permite, não seja refém de ferramentas, né? Eu entendo que o negócio tem que ser, o uso tem que ser híbrido, né? Eu sempre falo, quando eu comento com as pessoas, com os clientes, não adapte o teu negócio à ferramenta. Aí já começou errado, né? Não acredite muito em quem quer te empurrar. Não, tu tem que usar essa aqui só para isso, né? Dependendo, a ferramenta precisa se adaptar à tua situação, ao teu negócio. Então, assim, não se prenda eu vou só usar isso, eu vou só usar aquilo, e desconfie de alguém que te tente dizer, não, tu tem que só usar isso aqui, tu vai... Não. As ferramentas precisam se adequar ao teu negócio, às suas dores. E tem ferramentas que vão se adaptar mais que outras. Exato. Por isso que tu não precisa ficar refém de uma única pessoa falando sobre uma ferramenta. Eu digo, abre a cabeça, analisa de uma maneira mais ampla e vê o que tu pode usar, o melhor de cada uma para o teu negócio, para a tua situação. Porque a gente acaba falando mais das 3 principais, né? Exato. Que é o ChatGPT, Gemini e Copilot. Mas tem muitas outras ainda. Muitas outras. Que mais especializadas, no caso. Para fazer coisas, inclusive, né? Tem esses que vendem várias ferramentas, assinatura para tu ter acesso a várias ferramentas. Cara, lá dentro tem. Essa aqui tu usa para gerar imagem, essa aqui é melhor para fazer um copyright, um copy, desculpa, para publicação. Essa aqui é melhor em analisar um documento. Então, ou seja, para cada uma o uso é um pouco melhor do que a outra. E, Marcos, como é que a inteligência artificial ela está impactando, melhorando, talvez, toda essa cadeia de suprimentos, de logística hoje em dia? Bem importante. É uma das áreas que está utilizando bastante, né? A parte de controle de estoque, por exemplo. Hoje, dependendo tu pode fazer uma automação, né? Esses dias eu vi um exemplo da Netshoes, né?
ela criou vários agentes que fazia desde o cara clicando lá para escolher um tênis, né? O cara não comprou, aí ela pensou, poxa, eu vou mandar um e-mail para esse cara, porque será que ele não comprou? Então, e aí ao longo né, ela vai no comercial, marketing, chega lá, vê se tem aquele tênis no estoque. Era impressionante toda a jornada que era feita sem nenhuma intervenção humana. E a área de suprimentos é uma delas, ou seja, eu crio algum tipo de agente, uso da IA para fazer um controle de estoque. Baixou de determinado ponto de corte, dependendo da liberdade que tu der para a área de compras, ela consegue, inclusive... Já é um pedido. Não, ela contata 3 fornecedores, recebe os orçamentos, analisa baseado nas políticas que a empresa deu e treinou ela, e emite o pedido de compra. E repõe no estoque. E a gente já viu a Amazon de novo usando nos Estados Unidos, os galpões, os armazéns delas, 100% robô. Não, mas essa questão do pedido, né? Porque às vezes tem muitos riscos, às vezes de fornecedor comprando lá, dando brinde pro comprador, né? Dando alguma não, nem sempre o comprador eventualmente, não digo uma minoria, obviamente, né? Mas acontece. Acontece que daqui a pouco ele está comprando não do melhor fornecedor, porque ele tem uma relação de amizade ou alguma relação de benefício financeiro. Externa, às vezes. Porque isso aconteceu em grandes empresas multinacionais, problemas gravíssimos, que dão... como também empresas pequenas, a empresa pequena que o próprio cara compra, mas quando ficar empresa média, grande... Que tu tem uma pessoa na área de compras. De compras tem problema, cara, vou comprar mais porque eu tenho uma relação muito melhor. Então, se a inteligência artificial faz as cotações e ela toma a decisão numericamente... Exatamente. Baseada e é treinada nas políticas que tu treinou, que tu imputou lá para treinar ela. Olha, tu segue essas regras. Né? Tu não pode que ela tome uma decisão por conta própria. Sim, vou ter que dar vários inputs, na verdade, vários, não é então, só aí a necessidade... fornecedores que têm maior estrutura, avaliação de fornecedores, eu vou avaliar, tendo em vista a estrutura, capacidade de atendimento, tempo de entrega. Então, para mim, talvez mais importante nesse produto é o tempo de entrega. Isso. Eu vou pagar um pouco mais caro. No segundo lugar fica o preço. Isso. Então, tipo, aí, não é só o preço, né? Mas é uma análise hoje que é facilmente feita por uma IA. É isso que tu falou. Eu preciso que me entregue uma semana. Mas o outro, que é um pouquinho mais barato, me entregue um mês. Não, nesse momento é mais estratégico para mim ter para vender. Vou comprar da mais cara. Mas isso tudo, a IA pode aprender, ela pode fazer essa análise. Já faz, na verdade. Conforme o volume de pedidos está entrando, a demanda está entrando, se o tempo para mim poder produzir esse produto, eu preciso de mais agilidade, vou pagar mais para ter um menor tempo. Isso. E tu falou agora os e-commerces, né? Hoje em dia, tu integra tudo, né? Ou seja, dependendo do volume de vendas que tu tiver aqui no teu e-commerce, tu tem que sinalizar para o cara de compra o seu estoque que ele precisa repor, a cadeia de suprimentos, né? Isso tudo hoje já é 100% automatizado. Automatizável. Né? Automatizável. Como é importante também das lojas físicas também usar o IA para poder regular o estoque, né? E aí, voltando a uma pergunta que me fez, é uma das áreas com mais resistência ao uso, né? As lojas, as empresas com loja física ainda estão muito resistentes ao uso da IA. Porque daqui a pouco eu vejo muito problema de clientes com estoque obsoleto. Está lá 600 dias no estoque de produto. Por favor, tem que queimar aquele produto lá porque não está saindo e está um dinheiro parado lá. E isso aí pode dizer para ti, olha, você tem X produtos que estão 600 dias parados no estoque. Exato. Tem que fazer alguma coisa. Isso mostra muito também sobre o comportamento do cliente. Isso aí é uma das áreas que está sendo mais utilizada. Conhecer o comportamento do meu cliente. Marcos, e também tu vê assim que está havendo um aumento do uso das ferramentas de inteligência artificial. Com esse aumento de demanda, o preço está ficando mais caro das ferramentas pagas, né? Eu acredito que não. Eu assino algumas. Pelo contrário, né? O que se vê, e aí como tem a ferramenta nascendo todo dia, elas estão tendo que... E aí muitas vezes acontece, né? A gente acaba usando muito as americanas, largando atualizações que muitas vezes essa aqui ficou ruim tal coisa. Aconteceu esses dias com uma das versões do ChatGPT. Se eu não me engano, 5.1.
Ele, naquela coisa, porque o Google tinha largado uma versão muito boa do Gemini, o GPT foi lá e eu acredito que antecipou a entrega da versão 5.1. E ela ficou devendo em muitas coisas, recebeu muitas críticas. Mas o que eu quis dizer assim, eu acho que não, eu acho que tom de acesso... Claro, se tiver que contratar 10 ferramentas, aí fica um pouco complexo. Mas eu assino 2, né? Uma específica e uma que me dá um acesso a um conjunto delas. Os preços estão sendo mantidos e elas estão tendo que entregar muito mais. Então, assim, é aquela briga boa, né? Quanto mais ferramenta no mercado, boa, tu começa a ter opções de escolha, né? Então, eu acredito que não. O que vai se tornar caro, João, é uma coisa muito específica. Eu preciso desenvolver um agente para fazer determinada situação. Aí é uma coisa customizada. Mas é customizado, é diferente, né? Mas as ferramentas em geral, eu acredito que elas estão se mantendo nos valores. Não vejo que aumentando o preço, não. Porque também a escala está aumentando cada vez mais pessoas estão utilizando, né? Que ele até consegue manter até a competitividade, porque o número de usuários está aumentando. E começaram a entrar algumas ferramentas aí asiáticas, né? Quando veio, vocês lembram aí, quando veio o DeepSeek, o chinês, dizendo, não, eu faço melhor e com menos poder de processamento, usando menos energia e pagando menos para rodar ela em processamento. Aí os caras, não, como assim? Ou seja, inclusive o valuation das americanas acabou diminuindo. Lembra que teve uma queda na bolsa e tudo, né? Então, assim, a gente acaba tendo mais acesso às americanas, mas hoje em dia tem muitas ferramentas boas em outros países, né? Principalmente lá na Ásia. Márcio, como é que está essa questão da tendência dos no-code, a criação sem código usando a inteligência artificial? Isso vai, inclusive, dentro daquilo que eu comentei antes, de pegar o básico e fazer, porque hoje uma pessoa que nunca mexeu com programação... Vai fazer o básico. Ela consegue montar uma automação e rodar uma coisa simples, sem nunca ter botado a mão num código, né? Isso é o no-code. A gente tem o low-code, né, que a pessoa precisa conhecer algumas coisas, né, e aí a gente tem ali... por exemplo, o N8N, que é para fazer automações, que tu tem que ter agora tu tem os no-codes, que tu, na verdade, vai fazer um prompt dizendo, eu quero que seja feito A, B, C, D, eu quero criar um site, eu quero... Então, o que tu faz para quem está nos assistindo agora e não está habituado com algumas nomenclaturas, né? O que é um prompt? Para quem está nos assistindo agora e está usando a inteligência artificial, mas o que é o Marcos falando em prompt? E já ouvi falar também prompt, mas... Fala para quem está nos assistindo o que é o prompt. Prompt é aquilo que tu coloca lá, por exemplo, vamos pegar um exemplo do ChatGPT. Né? Ele abre uma janela para mim e ele me bota um espaço em branco que eu preciso dizer para ele o que eu quero. Aquilo que eu estou escrevendo ali, dizendo para ele o que eu quero que seja feito, né? Se importou a palavra do inglês, que é o comando, né? O prompt, ou seja, é o meu pedido que eu vou fazer a ele. Quanto melhor for esse meu pedido, quanto melhor contexto tiver, quanto mais informações eu der para ele, melhor vai ser aquilo que eu vou receber de volta da inteligência artificial, da ferramenta. Meu mérito é fazer um prompt perfeito, né? E o prompt perfeito é isso, de botar um máximo de informações mais detalhado, como você quer fazer, quer o retorno disso, né? Ou tu quer fazer uma mensagem publicitária, eu quero o público-alvo vai ser esse, o tom de voz vai ser esse. Em tal região Qual região que eu quero atingir, então eu quero uma comunicação mais para o sul do Brasil, uma comunicação mais para o norte, nordeste do Brasil, ou mais para o sudeste. Então, tudo que tu botar de informações, melhor vai ser o resultado. Isso. Quanto melhor teu prompt, melhor a resposta. E menor a chance da inteligência artificial alucinar, que é uma expressão que a gente usa, que na dúvida ela vai te trazer qualquer informação, mas ela vai te entregar. Essa questão das tendências é algo assim realmente... Bom, mas Marcos, e também assim, aquele profissional, aquele empresário, gestor, que está assim, olha, os nichos de mercado que eu estou trabalhando hoje, eu acho que daqui a pouco estão me trazendo uma lucratividade menor que no passado e quero buscar novos nichos. A IA, ela pode auxiliar na identificação de nichos mais lucrativos para o teu negócio? Pode, e está sendo feito, né? Muitas empresas hoje estão lançando produtos que antes elas não imaginavam fazer. Então hoje tu consegue estudar concorrentes, tu consegue fazer análise de mercado com utilização de ferramentas. Algumas delas tu vai ter que pagar ou vai ter que
desenvolver alguma integração com o teu sistema, por exemplo, para fazer uma análise de comportamento de mercado. Pô, eu diminuí drasticamente a venda desse determinado produto. Tá, mas o que aconteceu externo? Qual é o, né? Pô, eu comecei a notar que novos concorrentes entraram na minha região tal. Então, hoje, isso é um dado que, voltando àquela pergunta do CEO, ele tem que ter poder ter acesso a isso, para definir se ele vai mudar de segmento, se ele vai lançar uma oferta, se ele vai redirecionar algum tipo então, de força por exemplo, de ele pode vendas. verificar que o produto A, B, C dele caíram drasticamente as vendas, ele botou lá no ChatGPT com um prompt bem elaborado, né, que verifiquei que nos produtos aqui nos últimos 6 meses teve uma redução drástica de o que pode estar acontecendo para ter reduzido tanto a minha... Isso. E põe lá uns indicadores da empresa junto para tentar identificar e ver o mercado também. Isso, e é importante trazer indicadores externos também, né, João? Porque senão tu fica só na tua bolha. Né? O que aconteceu externamente? Aumentou alguma taxa de juros? Esse tipo de produto começou a ser substituído por outro? Isso tudo ele precisa ter, né? Aí vem a inteligência do negócio, né? Tem que botar como bastante informação para poder dar uma análise mais completa. Isso. E, Marcos, teve alguma novidade assim, de hardware que está impactando a inteligência artificial? A questão do uso de hardware. Isso também porque a inteligência artificial ela tem muita processadores, né? Até o Brasil tem sido um dos lugares que tem se investido em data centers. E um aqui no Rio Grande do Sul. Em virtude da energia disponível aqui no Brasil para criar virou uma grande oportunidade até para o Brasil em relação a isso. Sim, né? Até porque a maioria das nossas fontes são renováveis, né? Então a energia aqui ela é muito limpa. Sim, o Brasil ele é um dos países do mundo que está sendo buscado para... E a gente tem um aqui, eu acho que é Guaíba, se eu não me engano, que vai ser construído um grande data center, né, porque tu precisa muito poder de computação para rodar isso. Mas tentando, vamos dizer assim, diminuir, porque a gente tem um alto consumo de energia elétrica, né, inclusive para resfriamento dos processadores. Então, algumas coisas que estão feitas embaixo d'água, né, para tentar reduzir naturalmente o consumo de energia para a dissipação do calor. Tem algumas coisas malucas, estou falando lá de levar para a Lua um data center, né, uma coisa do Elon Musk, mas ele fala isso. E olhando para... Eu vou levar para o outro lado do hardware. Né, a gente está indo para um lado também da inteligência artificial física. Né. Hoje a gente usa sempre computador, uma coisa assim. Hoje, nos Estados Unidos é a realidade já de tu ter um robô dentro da tua casa, fazendo atividades. Existem vários vídeos. Então, esse ano passado eu tive num evento em São Paulo em que o cara falou, não, daqui mais um período, não lembro quantos anos, todo mundo vai ter o seu robô dentro de casa. Hoje, ele falou, hoje lá fora está $16 mil. Né? Não chega no Brasil por esse preço. Então, assim, olhando para a IA física, entendeu? Essa pessoa que eu estava escutando lembrei do desenho aqui dos Jetsons, acho que... Esse desenho estava muito, muito adiantado, mas é aquilo ali. Tudo que aquele desenho tinha lá foi acontecendo aos poucos durante os anos. Né? Exato. Então, assim, a física, né? Ela vai conseguir lavar louça, ela vai conseguir preparar algum alimento, ela vai conseguir abrir a geladeira e ver o que falta e mandar um comando para fazer compras. Né? E além daqueles sensores que já tem hoje é uma realidade, que tu pode usar um sensor no teu corpo para medir coisas, temperatura, pressão, sono, etc., e mandar para o teu médico. Ou no final do dia, hoje eu estou com um alto grau de estresse, eu preciso dormir mais cedo porque amanhã de manhã eu tenho uma reunião. Hoje já existem esses sensores e já são usados aqui no Brasil. Não, bem... Mas, Marcos, e como é que tu vê, assim... Sei que não é uma coisa fácil que eu vou te perguntar agora aqui, né? Mas como é que tu consegue ver o uso da IA nos próximos 5 anos? Tipo... Não sei quando é que o ChatGPT tem 2 anos? Vai fazer 4. Ele é do final de 22. Vai fazer 4 anos. Isso. E olha só o que já mudou. E como é que tu vê daqui aos próximos 5 anos? É um exercício que a gente não faz, assim, de 5 anos, né? A inteligência artificial, tu tem que, muitas vezes, com muito esforço, fazer para 1 ano. Né? Dentro da empresa, por exemplo. Mas... o que eu vejo é aquilo que eu acabei de comentar, ela chegando
fortemente substituindo funções, né, automatizando processos, tomando decisões sozinha. Será que isso vai dar mais qualidade de vida para nós? Existe uma fala de um cara, se eu não me engano, eu não me lembro, ele é dono de uma dessas empresas de alguma ferramenta de IA, que ele disse que daqui mais um tempo a gente não vai mais precisar trabalhar. A gente vai receber o mesmo valor, vai ganhar a mesma coisa e a inteligência artificial ela vai fazer tudo que eu faço hoje. Aí é um grande dilema, porque vai me sobrar tempo, sim, mas e aí o que eu vou fazer com esse monte de tempo que eu vou ter? Isso é uma coisa muito lá na frente, mas fala-se muito, né, e é uma expressão que se tem aí, que é a da inteligência artificial geral. Que ela vai ter, uns dizem que 27, outros dizem que mais tempo, que ela vai conseguir se fazer exatamente tudo que um humano faz. Isso já é uma realidade que se escuta em muitos lugares, né? Então, para quem ainda acha que não vai ser impactado, que não vai precisar usar, essa pessoa precisa muito abrir o olho, olhar com carinho, não com preconceito, fazer o uso correto, porque ela, olhando para o negócio, se ela não fizer, primeiro, o concorrente dela já está fazendo. Né? E ela corre um sério risco de ficar muito para trás, inclusive de fechar. Bom, Marcos, última perguntinha só, tem um minuto de programa, que é como é que algumas empresas estão usando a ética como diferencial competitivo no uso da IA? Porque eu tenho toda uma questão de ética, né? De direito autoral. Tem. Como é que tu diz que tu fez a tua cabeça, mas na verdade tu usou IA? É difícil. Tem algumas ferramentas, principalmente texto. Vamos trazer para as universidades algumas ferramentas já verifica lá que teve um evento de músicas aqui no estado, que eu não vou saber agora o nome do evento, que é muito antigo, de um campeonato de músicas, bem né? tradicional, E que muitos participantes foram desclassificados porque o percentual de uso de IA na elaboração das letras era muito grande. E foram desclassificados. Isso. É verdade. E estavam extremamente preocupados porque, na verdade, eles foram pressionados por aqueles que realmente escreveram as letras, né? Que os caras sabem quando a letra é feita por... A questão de ética é, de novo, nós temos que definir onde a gente quer chegar, né? Em algum momento vai ter que flexibilizar ou coisa assim, né? Mas músicas, textos, livros, existem ferramentas, e eu uso, né? A minha esposa é professora e eventualmente chega um trabalho, ela é arquiteta, e ela diz, cara, mas essa aluna aqui não tem capacidade de escrever isso aqui. Ela fez isso mais de uma vez. Tu tem como olhar para saber o que foi feito. Aí eu peguei um trabalho que tinha vários textos e várias separados, joguei numa IA e ela me devolveu. Tinha texto 100% feito por IA. Marcos, queria te agradecer. Assim, acho que foi muito, muito esclarecedor e, ao mesmo tempo, deixou muitas preocupações. Verdade. Né? Muitas preocupações de como, se quem não está utilizando tem que começar a utilizar, de como a gente vai estar preparado para os próximos anos para se manter competitivo no mercado usando a ferramenta da maneira correta. Então, muito obrigado pela tua participação, excelente contribuição. Queria agradecer a nossa equipe técnica aqui, que é especial, que faz tudo acontecer aqui no programa, e agradecer a você que nos assiste, que cada dia o programa está aumentando muito a audiência, muitos feedbacks positivos estamos recebendo. Muito obrigado. Então, agradeço a nossa qualificada audiência. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.